Por definição, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função em um determinado ponto. Mas o que quer dizer essas palavras bonitas? Vamos voltar um pouquinho na equação da reta. Lembra? Y é igual a x mais b. A gente também podia chamar o y de f de x igual a x mais b. E para ter uma reta, a gente precisava de, no mínimo, 2 pontos. Ponto AB, aqui eu tenho uma reta. XA, XB, YA e aqui YB. Pronto. E se a gente observar, aqui ó, se a gente considerar o nosso triângulo retângulo, que tem um ângulo, essa distância, ΔX, essa distância, ΔY. ΔY sobre ΔX é o quê? Nosso cateto oposto sobre nosso cateto adjacente. Esse ângulo que é a nossa tangente. E a tangente, ela é o coeficiente angular da reta. Ela diz, esse ângulo aqui é a inclinação dessa reta. Se ela vai estar mais assim, se ela vai estar mais assim, se ela vai estar mais assim. E no início eu falei que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. Então, se a gente tem um gráfico aqui de uma função qualquer, aqui esse ponto é o A, esse ponto aqui é o B, X, aqui eu vou chamar de só de X, e aqui X0. F de X, F de X0. Então, se a gente traçar uma reta aqui, essa reta não vai ser tangente, ela vai ser uma reta secante, porque ela está cortando a curva em 2 pontos. Mas à medida que, se a gente for aproximar o ponto B do ponto A, vai chegar uma hora que essa distância aqui, nosso ΔX, vai ser tão pequeno, que a nossa reta, agora sim, ela vai ser uma reta tangente. Então, quando o nosso ΔX tender a 0, aí sim, teremos a nossa reta tangente. E o coeficiente angular dessa tangente é a nossa derivada da função. Então, como que a gente escreve isso? A gente pode botar o nome desse cara aqui de x mais ΔX. Então, você vai chamar x mais ΔX. E aqui também esse f de x0, esse f de x mais ΔX. Porque eu troquei o nome aqui. Então, a gente escreve desse jeito aqui, ó. O limite, quando ΔX tende a 0, a gente vai fazer esse cara menos esse cara. Então, a gente tem f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, que é esse dividido por esse. Tá aqui, ó. Esse dividido por esse. Esse é o nosso coeficiente angular. Aqui a gente vai achar a nossa derivada da função. E agora, vamos ver um exemplo
Qual é a derivada da função f de x igual a 3x ao quadrado? O que a gente faz? A gente vai escrever, ó, aqui, ó, limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. A gente vai fazer o quê? Colocar esse 3 aqui na frente, ó. O 3 vai multiplicar aqui, e aqui, ó, o quadrado aqui do x. Porque vai ser 3 f de x, f de x, nossa, f de x ao quadrado. 3f de x ao quadrado. Então, aqui, a gente resolve simples. Aí, primeiro tem que resolver esse quadrado. Então, x quadrado mais 2x ΔX mais ΔX quadrado, entre parênteses, com 3 multiplicando aqui depois, menos 3x quadrado. Isso tudo dividido por ΔX. Então, vai ser 3x quadrado mais 6x ΔX mais 3 ΔX quadrado menos 3x quadrado dividido por ΔX. Esse some com esse. Aqui eu posso colocar o ΔX em evidência. Então, ΔX multiplica 6x mais 3 ΔX. Pronto. Aí, dividido por ΔX. Então, aqui, ó, some esse com esse. E o nosso ΔX, ele não tende a zero. Então, aqui, ó, esse termo também vai embora. Então, a nossa resposta é 6x. Então, a gente escreve que a nossa derivada f' de x, né, é igual a 6x. Então, essa é a definição de derivada por limite, mas também nós temos as regras de derivação, que nos dá esse mesmo resultado. Só que a gente não precisa fazer isso tudo, porque imagina se aqui fosse 3x ao quadrado, 3x elevado a 7 no lugar do quadrado. Então, esse termo aqui, ó, seria elevado a 7. Então, ia dar uma monstruosidade de contas. Então, depois, confere a playlist de derivadas fundamentais e veja como é mais rápido resolver usando as regras de derivação.